Estamos iniciando a aula 2 e vai falar sobre limites e continuidade para funções com duas ou três variáveis. Nós vamos trabalhar principalmente com o cálculo de limites, sem ficar provando pela definição a existência e o valor do limite. Então, na aula 2, que agora vai aparecer aqui a tela compartilhada, que está aparecendo aí para vocês, nós estamos começando apresentando aqui o conceito para limites com uma função de uma variável x. Posteriormente, nós vamos estender isso para duas ou mais variáveis. Nessa proposta, nós vamos ter, então, o conceito de limite como sendo o estudo do comportamento da imagem de uma função. Então, na verdade, a gente vai estar mais interessado no cálculo do valor do limite. Aqui, nós temos uma função do tipo quociente, função do primeiro grau em cima, função do primeiro grau embaixo. A gente chama isso daqui de função racional, porque tem uma razão entre duas funções polinomiais. Aqui tem o respectivo gráfico, que é visto no primeiro semestre de cálculo 1. Nós já estamos aqui, então, agora vendo a noção, né? E aqui é a notação. A gente lê esse primeiro limite como sendo o limite dessa função quociente quando x se aproxima de zero, tanto pela esquerda quanto pela direita, no valor zero para o x. Observe que o cálculo algébrico é relativamente tranquilo para ser feito. A gente faz a substituição e aí faz as contas e chega ao valor. A gente observe que quando x se aproxima de zero, ou pela esquerda ou pela direita, a imagem se aproxima desse valor igual a menos 1, como aqui aparece descrito. Para x igual a menos meio, que é a raiz da função, quando eu substituo x igual a menos meio, a gente observa que a conta em cima, no numerador, vai dar zero e o denominador é diferente de zero. Portanto, esse quociente vai ser igual a zero. Então, quando x se aproxima de menos meio, ou à esquerda ou à direita, a imagem vai se aproximar da leitura no eixo y igual a zero. Aqui eu tenho um limite onde a gente usa a chamada álgebra do infinito. A gente vai ver algebricamente o que acontece quando a função se aproxima de um valor muito grande. X tende a mais infinito. Se eu substituir o x por mais infinito em cima e mais infinito embaixo, eu vou ter um número muito grande, infinito em cima e infinito embaixo. Isso é uma indeterminação. Agora, na parte anterior, no cálculo 1, isso foi visto que para ser calculado a gente coloca o x em evidência, fora a expressão, e aí colocando o x em evidência, é claro que se a gente fosse fazer o desdobramento, a gente voltaria à função original do problema. Porém, com esse cancelamento, com esse corte, 1 sobre infinito, quando eu troco o x por infinito, esse quociente vai para zero. Se eu imaginar um número muito grande, por exemplo, x igual a 1000, 1 sobre 1000 é um milésimo. Isso é 0,001. Se eu colocar um valor maior ainda que x, a gente vai perceber que esse quociente vai cada vez diminuindo, tendendo a zero. Então, se eu substituir 1 sobre x, 1 sobre infinito, a gente vai ter zero em cima e zero embaixo na posição que contém o x, e aí essa conta aqui, executando a divisão, vai dar igual a 2. No gráfico, a gente percebe que quando o x é muito grande, a imagem vai se aproximando dessa linha azul, que tem como leitura y igual a 2. Algebricamente falando, a gente poderia também fazer para x igual a menos infinito, e se você olhar no desenho, para x tendendo a menos infinito aqui à esquerda, a função iria se aproximando por um valor próximo e um pouco menor de y igual a 2. Eu tenho ainda uma situação aqui a ser explorada, que é o x caminhando para 1, e é claro, se eu substituo x por 1, eu vou ter 3 dividido por zero, uma divisão por zero, isso não existe. E a gente percebe que isso realmente não existe porque o comportamento lateral à esquerda, antes do 1, a função tem um valor muito pequeno, menos infinito, e a imagem, quando eu troco o x por um valor próximo de 1 e um pouco maior, a imagem vai ser um valor muito grande. Por exemplo, se eu tivesse x igual a 1,001 e fosse fazer a substituição, esse quociente iria me dar um valor muito grande.
Então, em cima do conceito de limite que estuda o comportamento da imagem da função, nós vamos ver agora como que isso acaba sendo trabalhado para funções, por exemplo, com duas variáveis. Antes disso, nós colocamos aqui algumas fórmulas usadas em fatoração, que é escrever uma soma algébrica num produto equivalente, para eventualmente sair do problema do zero sobre zero. Aqui eu tenho fórmulas para fator comum, a primeira, diferença de quadrados, a segunda, quadrado perfeito, a terceira e quarta, cubo perfeito, a quinta e sexta, soma de cubos ou diferença de cubos. São infinitas formas de fatoração, mas essas daqui acabam resolvendo a maioria dos problemas. Aqui, o primeiro exercício que aqui aparece para a gente resolver numericamente falando, além do exemplo trabalhado aqui em cima, tem essa numeração que é tirada do livro Cálculo para as Ciências Humanas, que eu escrevi, então é a referência. R é resolvido, do capítulo 4, o nono exercício. Eu tenho uma função com duas variáveis, onde agora o ponto xy se aproxima para x igual a 2 e y igual a 3 ao mesmo tempo, desse quociente. Se nós substituirmos aqui na nossa expressão, nós vamos chegar a um valor, numericamente falando, igual a 12, e esse seria o valor do limite. Nessa aula, a gente não vai estar tratando da chamada existência do limite, no sentido de provar que, dado uma vizinhança no eixo x, vai existir em correspondência uma outra vizinhança no eixo y, para provar o resultado do limite. A gente está efetuando o chamado cálculo algébrico, sem entrar com as notações de épsilons e deltas. O próximo exercício, agora o ponto xy se aproxima para x igual a 1, y igual a 0, e quando eu substituo o meu x por 1 e meu y por 0, essa conta vai dar 0 sobre 0, e a gente lê isso daqui como uma indeterminação, ou seja, o problema continua, e a gente precisa buscar agora qual a maneira de se fazer a fatoração para sair do problema do 0 sobre 0. Então, aqui, olhando para o numerador, eu tenho dois fatores. A gente vai usar para o numerador diferença de 2 quadrados. Diferença de 2 quadrados é a segunda fórmula que aparece aqui listada. Então, indo para a resolução do problema, eu troco o meu A por x menos 1, meu B por y, aplico a formulinha. E quando eu aplico a formulinha, eu reescrevo o meu numerador, e nesse meu numerador, nessa multiplicação, eu vou ter o denominador aqui evidenciado. Então, eu consigo fazer o cancelamento. Quando eu faço o cancelamento dessas coisas iguais, eu cancelo dividindo dois números iguais, o resultado apareceu aqui, 1. E agora, quando eu for resolver esse novo quociente para o mesmo par, x caminhando para 1 e y caminhando para 0, eu vou chegar nessa situação que não há mais 0 sobre 0, ou seja, o resultado dá 0. Então, o cálculo algébrico dos limites vai precisar, eventualmente, de ter técnicas apropriadas de fatoração. O próximo problema, o resolvido 411, ou o 13º da lista, de teoria e exercícios, é quando o x se aproximar de menos 1 e o y se aproximar de 0. Como tem y em todas as expressões aqui, do quociente, vai aparecer a situação do 0 sobre 0. E 0 sobre 0, sendo uma indeterminação, a gente vai resolver agora vendo qual é a formulinha apropriada para a fatoração. Como aqui não tem cubos, a gente não vai usar nenhuma formulinha que tem cubos. Teria que usar uma das primeiras expressões, da primeira até a quarta expressão. E olhando novamente para o nosso exercício, a gente percebe que a gente consegue, nesse tipo de problema, colocar o fator comum em evidência. Usar a primeira formulinha. Coloca, então, o xy em evidência no numerador. E, ao colocar o xy em evidência no numerador, fazendo aqui agora a chamada fatoração, x2 ao quadrado vezes y dividido por xy sobrou o x. X vezes y ao quadrado dividido por xy sobrou o y. Embaixo,
é uma outra fatoração que precisa ser feita. Aqui eu coloquei o y em evidência, que é o fator comum do denominador. E colocando o y em evidência, esse é o fator que sobra. Dessa passagem para a próxima, eu cancelo não apenas o x menos y em cima e embaixo, mas eu consigo cancelar também o y com y. Então, sobra apenas um embaixo e o x em cima. Na hora de fazer agora o cálculo desse limite, que é equivalente ao limite anterior, agora apareceu um resultado, numericamente falando, igual a menos 1. Normalmente se dá um tempo para o pessoal fazer o próximo exercício, que é semelhante. Todas as parcelas contêm o x, aqui o x aparece como sendo zero, então vai aparecer uma situação do zero sobre zero, zero em cima e zero embaixo. E vai buscar qual é a fatoração cabível e que pode ser feito nesse problema. É um zero sobre zero, a gente vai colocar em evidência no numerador o x, o denominador também dá para colocar o x em evidência, e aí fazer um cancelamento do x com x. Porque esse limite inicial não dava um resultado numérico. Agora, quando eu cancelo x com x, o que sobrou agora, o denominador não tem mais x, então vai aparecer um resultado factível. Troco o y por 1, troco o x por 0, essa é a conta efetuada, esse é o valor. Podia deixar a resposta na forma de fração, 2/3, podia escrever como dízima periódica, 0,6666, ou então aproximando com duas casas decimais para 0,67. Cálculo do limite, então, depende um pouco de fatoração apenas. Conceito de função contínua para uma variável. Eu tenho aqui uma função exponencial, e aqui a gente está apresentando a formulinha de função contínua, dizendo que o limite de uma função contínua, a gente faz a substituição do valor numericamente falando. Troca o x pelo valor que está se aproximando. Se a função for uma função, por exemplo, exponencial desse tipo, 1 mais 2 elevado a x, e se meu x se aproximar de 3, nós vamos mostrar por que o resultado vai para 9. Eu troco o x por 3, faço a primeira potenciação e eu tenho aqui o resultado efetuado. Então, aqui tem o conceito de função contínua para uma variável. Funções contínuas, nós temos todos os polinômios, primeiro, segundo, terceiro grau, algumas funções trigonométricas do tipo seno e cosseno, as funções logarítmicas, as funções exponenciais. Agora, já apareceu na aula de hoje uma situação de uma função que não era contínua, que não dava para calcular o limite dessa maneira, que foi o primeiro exemplo que aqui apareceu hoje. Essa função quociente, ela não era contínua porque ela não tinha o limite quando x se aproximava de 1, porque à esquerda o resultado era menos infinito e à direita o resultado era mais infinito. Algebricamente falando, a gente tinha essa situação do limite não existir. Então, uma função contínua, por exemplo, para uma variável, seria uma função onde a gente vai percorrendo a sua função e a gente não pode tirar a ponta da caneta, do lápis, da função. Quando ela apresentar um salto, isso já caracteriza uma função descontínua naquele ponto. Fora dele, a gente consegue fazer os cálculos. Então, isso vale para essa função quociente, vale para a função tangente, cotangente, mas nem todas as funções são contínuas em todo o seu domínio de validade. E isso, então, a gente vai estender agora para várias variáveis, onde a ideia é fazer o valor numérico apenas substituindo a solicitação do problema. Então, o primeiro problema para ilustrar isso, a gente pede para achar o valor de k, de modo que essa função seja contínua. Ou seja, a função z vai ser x mais y menos 8 para quaisquer pontos do plano onde o x vai ser diferente de 3 e o y diferente de 2. Quando o x for efetivamente o 3 e o y for igual a 2, ela vai valer 10 menos k. Então, de cara, é um problema que pode assustar os alunos, porque nós temos aqui 4 letras envolvidas, x, y, z e k. Mas para resolver, se eu usar o conceito de função contínua, eu já vou escrever que o limite da parte de cima é igual ao resultado da parte de baixo da função, então aqui eu já eliminei
o z. Se eu tenho um limite de uma função do tipo linear, eu troco o x por 3 e o y por 2. Então, aqui que tinha 3 variáveis, passa a ter uma única variável. E essa única variável, eu isolo k, tem o resultado dela. É bem tranquilo mesmo a parte algébrica do problema. O próximo é para treinar uma situação desse tipo, onde a função vai ser esse quociente, um quadrado perfeito em cima, dividido por x mais y, para quaisquer pontos onde o y é diferente de menos x. Quando o y for igual a menos x, a função vai valer k. Se eu calcular agora o limite, dizendo que a parte de cima é igual à parte de baixo, porque a função é contínua, eu vou ter essa situação. Substituindo o y por menos x, então no lugar do y eu coloco menos x, na hora de fazer as continhas, menos x ao quadrado é x2, esse mais x vezes menos x, essa conta mais com menos é menos, eu vou ficar numa situação, num contexto de zero em cima e zero embaixo. Zero em cima e zero embaixo indica que é uma indeterminação. Então, eu vou precisar seguir esse problema, calculando esse limite e fatorando. A parte de cima é um quadrado perfeito. Então, se é um quadrado perfeito, eu aplico a fórmula apropriada para ele. Ele é x mais y ao quadrado, que cancela com esse x mais y de baixo, porque x mais y ao quadrado é x mais y vezes x mais y. Fazendo o cancelamento, aparece 1 embaixo, na hora da divisão, e aí eu consigo agora fazer a conta. Mais x com menos x dá zero, 0 dividido por 1 é zero, então o meu k foi efetivamente igual a zero. A gente usou o fato da função ser contínua, a parte de cima igual à parte de baixo, e precisou usar uma fatoração para sair do problema da indeterminação. Os próximos seguem o mesmo padrão. Eu tenho um quociente, então o limite da parte de cima precisa ser igual à parte de baixo. Quando x se aproxima de 0 e y se aproxima de 1, ao mesmo tempo. Calculo o meu limite. O valor da fração é igual a 3k mais 5, e agora é só uma questão de achar o valor de k. E não precisa ser necessariamente o número inteiro. Aqui ele está dando um número estritamente negativo e ainda uma dízima periódica, por escrever na forma de fração, menos 7 sobre 3. O próximo envolve logaritmo, a função também é contínua. Limite da parte de cima é igual ao resultado da parte de baixo. O limite da parte de cima troca o x por 3 e o y por 4. Essa conta dá 25. E o log de 25 teria que ser trabalhado, então, com uma calculadora financeira ou científica para estabelecer o seu número e assim chegar ao valor de k. É claro que a gente poderia deixar indicado dessa maneira se a gente não tivesse uma planilha eletrônica para fazer o nosso cálculo. Então, os problemas para calcular valores de continuidade são esse bloco que vai aqui a partir do 15 ao 18, usa a imagem da função, e os primeiros problemas, que são limites com duas variáveis, algebricamente falando, se aparecer a situação do 0 sobre 0, fatora. Se não aparecer 0 sobre 0, o resultado já fica indicado logo no seu limite.